Fala, seu ilícito! Fala, sua ilícita! Tudo bem com você? Repita comigo: intercontinental não é mundial. Intercontinental não é mundial. Só de ter repetido essa frase, você já é mais inteligente do que 90% da mídia esportiva brasileira. É isso aí, seja muito bem-vindo ao Discursos e Fatos. Meu nome é Davi Rodrigues. E se você quiser continuar aumentando a sua inteligência, lembre-se de seguir o canal e ativar os sininhos das notificações, porque o assunto de hoje é Mundial de Clubes, o verdadeiro. Por que, senhores? O Mundial de Clubes, caso você não saiba o que significa, é um torneio que, por enquanto, é anual. A FIFA, a partir de 2025, quer transformar ele tipo uma Copa do Mundo, feito de 4 em 4 anos, que junta os melhores clubes do continente. Em tese, os campeões de cada continente, mais um país, um clube entrando pelo um clube do país sede. Então, por exemplo, se for no Brasil, vem o campeão nacional do Brasil. Se for na Inglaterra, vai ser o campeão nacional da Inglaterra. Se for no Japão, vai ser o campeão nacional do Japão. E o que eu quero dizer? O que eu quero falar da diferença entre intercontinental e mundial? Porque para a mídia brasileira, para 90% da mídia esportiva brasileira, o mundo é isso aqui, ó. Europa, cadê a Europa? Aqui, Europa e América Latina. Acabou o mundo futebolisticamente falando até 1999. Porque no ano de 2000, a FIFA chegou, ó, o primeiro mundial foi até no Brasil. Em todo mundo. Daqui, América do Sul, América do Norte, Europa, África, Ásia e Oceania. Cadê aqui? Oceania. Todo mundo mesmo. E para isso eu vou te explicar como é que era feito, o que é esse torneio intercontinental, que foi feito até 1999. Aí em 2000 a FIFA fez o Mundial, ela não conseguiu fazer por problemas dos clubes europeus atrapalhando, não querendo fazer, até 2004. Então teve intercontinental, teve até em 2000 intercontinental, teve até 2004. Teve um Mundial e fizeram Intercontinental também. É porque quem estava fazendo Intercontinental é uma marca de carro, Toyota. Ela juntava um time europeu, o campeão da Liga dos Campeões, o campeão da Libertadores e fazia um jogo. E aí a mídia esportiva brasileira quer chamar isso de Mundial. Mas, meus caros, não é porque o mundo é muito maior que isso. E um dos argumentos da mídia brasileira é o seguinte: ele diz, olha, não, é porque naquela época o futebol era mais desenvolvido na América do Sul e na Europa, e por isso o campeão de um dos dois necessariamente seria um campeão mundial. Errado, mentiroso e falacioso. Por quê? Eu vou te dizer. Segundo a mídia, a seleção brasileira de 1972 era imbatível, seria imbatível e seria campeã, porque ela jogava o melhor futebol, o mais bonito, o mais tático, e perdeu. Outro ponto, 94. O Brasil não seria campeão em 94 pela mídia. Foi. E o que eu estou apontando de diferença? Que ter elenco é diferente, não significa necessariamente que você tem um bom time, se você tem um bom elenco. Você pode ter jogadores muito caros, PSG, por exemplo, que não funcionam junto. E você tem jogadores bem mais baratos e que funcionam, jogam e ganham. Deixa eu mostrar para vocês como é que é a estrutura do Mundial atualmente. Porque de 2000 foi mais complexa
E a partir de 2005 até 2024 é o seguinte, você tem duas chaves, né, de semifinal, fica o europeu esperando de um lado e o sul-americano do outro. E você tem quartas de final e playoffs, que vão entrando os países os outros campeões dos outros continentes e o representante do país sede. Então, aí, se eles forem ganhando, eles encontram já tem outros campeões de outros continentes esperando. Então você começa no playoff, vai para a quarta de final. De quarta de final, um de cada lado aqui consegue uma vaga na semifinal contra o europeu e uma vaga na semifinal contra o sul-americano. E aí tem a final. E aí, desde que começou a ser realizado o Mundial, meus caros, começou a dar o que a mídia chamou de zebra, o que eu chamo simplesmente de mundo. Você deixou os outros times jogarem, entrarem, poder participar. Dá nisso, porque e isso é bom, porque um dos argumentos da mídia era o seguinte: não, ó, os campeões até agora só foram europeus e sul-americanos, dos mundiais de verdade. Eu falo, sim, mas nas finais todas não foram só de europeus e sul-americanos, não é? Vamos lá para a listinha aqui, as zebras, segundo a mídia. Vamos lá. 2010, Mazembe, um time do Congo, derrota o Internacional na semifinal e vai para a final do Mundial. Aí, cadê? O sul-americano não é mais poderoso sempre? Perdeu o Mazembe, mas ficou em segundo no Mundial. 2013, Raja Casablanca do Marrocos derrota o Atlético Mineiro por 3-1 e vai para a final. Perdeu também, mas ficou em segundo. Esse aqui, ó, 2016, Kashima Antlers. Eu não disse que todo mundial tem um time representante do país sede? Pois bem, o Kashima Antlers, que foi o campeão nacional do Japão naquele ano, 2015, né? Porque o mundial é de 2016, aliás, né? Chegou na final contra o Real Madrid, meu caro. E ainda tirou na semifinal o campeão da Libertadores, que foi o Atlético Nacional da Colômbia. Ganhou de 3-0, mano. 3-0. Foi pra final com o Real Madrid e acabou perdendo de 4-2 na prorrogação. Então, assim, mas chegou no final do segundo tempo, o Real Madrid 2, Kashima Antlers 2, e aí teve que ir pra prorrogação. Vamos lá, 2020. 2020 foi um ano muito bom, viu, em termos de mundial. O Tigres do México derrotou o Palmeiras por 1-0. Olha só, na semifinal, e o Tigres foi para a final do mundial. E o Palmeiras ainda conseguiu seu quarto nesse mundial. Perdeu também a disputa do terceiro lugar. Parabéns, viu? Parabéns, Palmeiras. E 2023... o Al Hilal da Arábia Saudita derrota o Flamengo por 3-2 na semifinal e foi para a final com o Real Madrid também. Foi 5-3, um jogão. Então, assim, quando você tem a oportunidade dos outros times poder participar do campeonato, você vê que eles vão aparecer na final, vão formar bons times e vão chegar para disputar o Mundial, para ser campeão, disputar a final também. O que não dá é você chamar um intercontinental que junta só dois continentes e achar que, por eu ser mídia, que o meu conceito de mídia tá certo e que os outros não jogam nada só porque eu tenho jogadores mais caros. Não, você tem que ter time. E tendo time, aí sim você pode ir com jogadores bem mais baratos, né, pagando menos no elenco, ganhar um elenco bem mais forte, como já aconteceu aqui na história do Mundial. E aí eu vou falar, meu irmão, o último campeão mundial que veio sem ser da Europa foi o Corinthians. 2012. E além de 2012, o Corinthians jogou com o Al-Ahly na semifinal, venceu e venceu o Chelsea. Aliás, o Chelsea é um time que só me traz alegrias, né? Perdeu pro Corinthians na final do Mundial e ainda ganhou do Palmeiras na outra oportunidade que teve. Então, parabéns, Chelsea. Aliás, a única camisa de outro time que eu tenho
que é fora do Corinthians é do Chelsea, porque realmente só me trouxe muitas felicidades. E aqui eu vou falar do controvertido, todo esse contexto aqui, para falar do, segundo alguns, controvertido Mundial de 2000, que de controvertido não tem nada. Foi o primeiro Mundial e a FIFA ela fez de um jeito diferente. Ela fez fase de grupos, 4 times de um lado, 4 times do outro. Quem ficasse em primeiro do grupo ia para a final. Quem ficasse em primeiro do outro grupo ia para a final. Num grupo você tinha Vasco, Manchester United e mais 2 times. No outro grupo você tinha Corinthians, Real Madrid e mais 2 times. Eu vou falar aqui a lista de todos os times que estavam no Mundial de 2000. Al Nassr, ó o Raja Casablanca de novo, que tirou o Atlético. Necaxa do México, o Vasco como campeão da Libertadores. South Melbourne da Oceania, Manchester United, Corinthians e Real Madrid. E aí tem aquela polêmica que o pessoal fala assim, ah não, mas o Corinthians não devia estar. O Corinthians, todo Mundial da FIFA, pode olhar, tem o participante do país sede. O Corinthians foi como campeão brasileiro de 98. Você fala, mas o Mundial não foi em 2000? E o Vasco foi também como campeão da Libertadores de 98. Aí você fala, mas o Mundial não foi de 2000? O Mundial foi realizado em janeiro de 2000, aqui no Brasil. Então, assim, o período de inscrição que a FIFA botou lá e vai com a janela europeia. O que é a janela europeia, Davi? Eles começam o campeonato em julho e acabam em junho. Então, você tinha que inscrever até junho, uma data específica ali de junho, para você inscrever quem ia participar pela Libertadores e quem ia participar como o Brasil ia ser sede, como o campeão brasileiro. O representante do país sede que ia ser o campeão do campeonato nacional, no caso o Brasileirão. E aí que não tinha ainda o campeão de 99, que olha só, coincidência, foi o Corinthians. Então, mano, não tem nem o que falar. Não, o Corinthians foi de 98, ganhou o Brasileiro e ganhou o Brasileiro de 99. Então tá lá por legítimo competência. Você fala, ah, mas nunca um país, além do Corinthians, convidado não, um país campeão do representante do país sede, né, que eles chamam, ganhou. Mas já chegou na final. Lembra que eu falei de 2016, do Kashima Antlers? Ele entrou como representante do país sede. Não foi como campeão da Libertadores da Ásia. Chegou na final com o Real Madrid, bateu de frente, só foi perder na prorrogação. Mas o único país sede que o campeão nacional, que o campeão de país sede, né, no Mundial ganhou, foi o Corinthians. O Corinthians é foda. Isso é a verdade, o Corinthians é foda. Tá, e aí, como é que era esse campeonato? Você tinha então 4 de um, 4 do outro, Mundial de 2000, e eles jogam entre si. Sim, e a data limite, né? Como você tinha... A Libertadores ainda não tinha acabado, eles inscreveram o Vasco da de 98 e quem acabou ganhando a de 99 foi o Palmeiras. Mas a FIFA falou, olha, no próximo Mundial, que seria o de 2001, o Palmeiras já entraria como campeão da Libertadores. O problema é que não teve nenhum Mundial de 2001 a 2004, eu acho, 2004, acho, por problemas principalmente dos europeus, que não estavam querendo de jeito nenhum fazer da forma como foi o campeonato aqui. Como é que foi? Tanto é que mudou para esse modelo que você fica esperando, o europeu fica esperando e o sul-americano esperando, e o pessoal vem tudo de baixo tentando competir com eles em outros chaveamentos. Como é que é agora? Como é que foi em 2000? Você tinha os grupos, né? 4 times e outros 4 times, e o primeiro de cada grupo, eles jogavam entre si, então cada um jogava 3 jogos. Hoje você joga 2 jogos, o sul-americano e o europeu, para ser campeão, independentemente de quem vem de baixo. Então você tinha que jogar em 2000, mas em 2000 é diferente. Você tinha que jogar os 4 jogos, 3 jogos mais a final. Então 4 jogos. Quem ficou em primeiro no grupo que tinha Corinthians e Real Madrid? Corinthians, lógico. E no outro que tinha o Vasco e o Manchester United?
o Vasco. E aí a final foi o quê? Corinthians e Vasco. E é incrível, cara, que a mídia brasileira fica zombando de ter tido uma final Corinthians e Vasco no Mundial. Rapaz, isso é o sinal do nosso poder futebolístico naquela época. Você é doido? O Brasil tinha ganhado em 94, 98 a Copa do Mundo, né? Em 98 foi segundo lugar. Em 2002 ganhou de novo. A gente era o centro do mundo do futebol nessa época. A gente era uma potência, a gente era tão cabuloso que a final de Mundial foi entre dois clubes brasileiros. Eu vou falar só alguns jogadores do Vasco e do Corinthians para você ver o nível que estava o futebol brasileiro naquela época. Vasco, Mauro Galvão, Felipe, aquele carequinha, Juninho Pernambucano, Edmundo e Romário. São alguns jogadores. Corinthians, Dida, Fred Rincon, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho Carioca, Edilson e Luizão. Puta, esses dois times aqui tem jogador que se tivesse dessa época, se tivesse jovem de novo aqui, ia pra seleção tranquilo, tranquilamente. Hoje ia pra seleção tranquilo. E outra coisa, isso que eu tenho que ressaltar, o valor do dólar em 2000, 1,79. $1 equivalia a R$ 1,79. Então, quanto maior você vai aumentando a disparidade, mais a gente vai perdendo talento, mais a gente vai perdendo jogador mais cedo e mais cedo para clube da Europa. Porque eles vêm e compram mesmo. Mas naquela época, 2000, a gente ainda conseguia manter um bom nível dos jogadores dos clubes aqui em patamares próximos e altamente competitivos com a Europa. Para você ver. E foi um Mundial muito mais difícil do que esse de hoje, por exemplo. Do 2022, 2023. A partir de 2025, né, que vai ser tipo uma Copa do Mundo de clubes a cada 4 em 4 anos, aí vai ficar mais difícil com o dólar e o euro nas alturas, acima de 5, para um clube sul-americano ou até de outras nacionalidades conseguir ganhar. Vai ser muito mais, os europeus vão ter muito mais chance, porque a qualidade de vida, o dinheiro, o valor da moeda deles está muito mais alto, então assim, vai ficar muito mais difícil. Então se você, Flamengo e Palmeiras, que não tem mundial, vocês têm 2 anos para correr atrás, porque o Corinthians fez o dever de casa em 2000 e em 2012. E é engraçado você ver a mídia brasileira, depois de você explicar todo o contexto desse mundial, a unicidade, a dificuldade que é você ter. Você tem que jogar os 3 jogos da sua fase de grupo para ser o primeiro, para ir para a final, para ganhar. Né? Com o fato ainda do Corinthians ser o representante do Brasil o Mundial está sendo feito no Brasil, então ele veio atropelando todos os campeões de todos os continentes, massacrou, chegou na final com um clube brasileiro, porque a gente era foda. O Brasil nessa época no futebol era foda. Então assim, e aí você vai e é o primeiro campeão mundial da FIFA, e aí você até entende as pessoas de outros clubes com essa questão de querer zoar, de querer sacanear. Mas hoje a mídia esportiva dá não. A mídia esportiva, você vê que o clubismo sobe acima do profissionalismo. E realmente é uma pena, mas esse é muito característico do Brasil. Então lembre-se que no vídeo de hoje aprendemos que Intercontinental não é mundial. Mundial é muito mais que intercontinental. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.